O ponto de virada sempre começa dentro. Hill chamava de redirecionamento mental. Se inscreva neste canal. Não por apoio, não por números, mas porque as mensagens que você ouve repetidamente moldam sua mente e a mente molda sua realidade. Napoleon Hill dizia que ninguém escapa da própria programação mental. Ou você escolhe o que entra, ou o mundo escolhe por você. Respire fundo agora, porque talvez este vídeo não tenha chegado por acaso. Existe um momento específico na vida em que tudo parece travar ao mesmo tempo. O dinheiro não flui, as pessoas se afastam, as oportunidades somem, a motivação oscila e, internamente, nasce uma pergunta silenciosa que quase ninguém verbaliza. Será que eu perdi o timing da minha própria vida? Napoleon Hill chamava esse momento de redirecionamento mental. Não era fracasso, não era castigo. Era o exato instante em que o velho padrão precisava morrer para o novo surgir. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. O ponto de virada nunca começa fora. Ele começa dentro, no pensamento que você permite continuar, na interpretação que você faz dos atrasos, na forma como você conversa consigo mesmo quando ninguém está ouvindo. Você pode estar a poucos passos da maior virada da sua história e ainda assim se sentir perdido, cansado, confuso. Hill dizia que o universo testa a mente antes de liberar resultados, porque resultados sem preparo mental se tornam perdas rápidas. Se você já sentiu que sua vida foi empurrada para um caminho inesperado, se você já percebeu que algo dentro de você mudou antes de qualquer mudança externa, se você sente que está sendo forçado a pensar diferente, agir diferente, enxergar diferente, então este conteúdo não é motivação, é alinhamento. O redirecionamento invisível que antecede toda virada real. Napoleon Hill observou um padrão claro em milhares de histórias de sucesso. Antes de toda grande ascensão, existe uma fase de confusão interna. A pessoa não entende o que está acontecendo, mas sente que não consegue mais pensar como antes. As velhas ideias começam a falhar, as antigas estratégias não funcionam. Os mesmos esforços não produzem os mesmos resultados. E isso gera desconforto. O erro da maioria é resistir. Hill ensinava que resistir ao redirecionamento mental prolonga o sofrimento, enquanto aceitá-lo acelera a virada. O redirecionamento começa quando a mente é obrigada a abandonar o pensamento pequeno. Não porque você quer, mas porque pensar pequeno passa a doer. Você tenta repetir padrões antigos e sente um vazio estranho. Algo não encaixa mais. É como vestir uma roupa que servia antes, mas agora aperta. Nesse estágio, a pessoa costuma dizer: "Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não me reconheço mais. Eu estou cansado de tentar do mesmo jeito." Hill chamava isso de choque evolutivo. Não é crise, é expansão. A mente antiga entra em conflito com a mente que está tentando nascer. E aqui está um ponto decisivo. Quem tenta voltar ao antigo conforto trava a própria prosperidade, porque a vida não está tirando algo de você, está retirando o que não cabe mais. Você começa a perceber que não tolera mais certos ambientes. Certas conversas drenam sua energia. Certas pessoas parecem não acompanhar mais seu ritmo interno. Isso não é arrogância, é recalibração. O redirecionamento mental força você a pensar mais estratégico, questionar crenças herdadas, abandonar a mentalidade de sobrevivência, assumir responsabilidade emocional e financeira. Hill dizia que a riqueza começa quando o indivíduo deixa de reagir e passa a dirigir a própria mente. Mas antes disso, existe silêncio, existe isolamento, existe dúvida. E é aí que muitos desistem, não por falta de capacidade, mas por não entenderem o processo. Se você está vivendo isso agora, deixe um comentário dizendo: "Estou no redirecionamento." Isso não é exposição, é afirmação.
Porque tudo que é afirmado com consciência começa a se organizar. Porque a vida desorganiza tudo antes de te elevar. Napoleon Hill deixou isso claro, ainda que poucos tenham entendido. Nenhuma mente sobe de nível sem antes perder o chão antigo. Quando a vida começa a desmontar estruturas, rotinas, relações, planos, certezas, não é punição, é preparação. O problema é que o ser humano foi treinado a interpretar desorganização como fracasso. Hill dizia exatamente o contrário. A confusão precede a clareza, assim como o inverno precede a primavera. O erro está em tentar reorganizar a vida com a mesma mente que criou o caos. O redirecionamento mental começa quando aquilo que antes parecia lógico passa a parecer limitado. Você começa a perceber que estava operando no automático, trabalhando muito, pensando pouco, repetindo padrões sem questionar a direção. É nesse momento que a vida aperta, não para te derrubar, mas para te forçar a pensar maior. Hill observou que pessoas prestes a prosperar entram numa fase estranha onde o esforço aumenta, mas o retorno demora. A paciência é testada, a fé é confrontada com fatos aparentemente contrários. O medo tenta assumir o controle, e aqui está o ponto crucial. Quem interpreta isso como sinal de recuo, recua. Quem interpreta como ajuste, ajusta. A vida desorganiza o externo para revelar o interno. Você começa a enxergar que certas metas não eram suas, que certos desejos foram herdados, que certas ambições estavam contaminadas por medo, comparação e urgência. Hill chamava isso de limpeza mental inconsciente. O universo não entrega crescimento em terreno poluído. Antes de expandir, ele esvazia. É por isso que tantas pessoas dizem: parece que tudo está sendo tirado. Parece que estou começando do zero. Parece que perdi tempo. Hill afirmava: tempo nenhum é perdido quando a mente amadurece. O que parece atraso é recalibração. O que parece perda é seleção. Observe com atenção. A vida não está tirando tudo. Ela está tirando o que não suporta o próximo nível. Quando o redirecionamento mental acontece, você passa a sentir um desconforto estranho em continuar vivendo abaixo do que sente que pode viver. O conformismo começa a incomodar. A mediocridade começa a doer. E isso gera conflito interno. Uma parte sua quer segurança, outra parte quer expansão. É nesse atrito que nasce a nova identidade. Hill dizia que a prosperidade não responde à necessidade, responde à identidade. Enquanto você se vê como alguém lutando, a luta se repete. Quando você começa a se enxergar como alguém em construção de algo maior, o cenário muda. Mas antes disso, há o vazio. O vazio não é ausência, é espaço sendo criado. Poucos suportam essa fase sem desistir. A maioria tenta preencher o vazio com distrações, escapismos, ruído. Hill alertava: quem foge do silêncio interrompe o próprio redirecionamento. O silêncio força você a ouvir seus próprios pensamentos. E é aí que muitos se assustam, porque percebem que passaram anos pensando pequeno, repetindo frases limitantes, aceitando versões menores de si mesmos. O redirecionamento mental dói porque desmonta ilusões, mas ele também liberta. Se você sente que está numa fase em que nada parece firme, lembre-se disso. Bases novas são construídas em terreno limpo, não sobre estruturas antigas. Comente agora, sem explicar nada, apenas escreva: eu aceito o redirecionamento. Isso não é simbólico. Hill ensinava que a mente responde à decisão consciente. O dia em que você para de pedir sinais e começa a reconhecê-los. Existe um ponto específico no redirecionamento mental em que a pessoa para de implorar por respostas externas e começa a perceber que as respostas sempre estiveram acontecendo. Napoleon Hill observou isso repetidamente.
Enquanto alguém pede sinais com ansiedade, ela não está preparada para interpretá-los. Mas quando a mente se alinha, os sinais se tornam óbvios. Hill dizia que o universo não grita, ele repete. O erro da maioria é esperar algo espetacular, um evento dramático, uma confirmação externa, uma virada visível imediata. Mas o verdadeiro sinal é mais sutil. É quando você não consegue mais ignorar o que antes aceitava. Você começa a perceber padrões. Coincidências deixam de parecer coincidências. Conversas se repetem com mensagens semelhantes. Portas se fecham sem explicação lógica. Outras se abrem sem esforço excessivo. Hill chamava isso de inteligência coordenada. O redirecionamento mental faz com que sua percepção fique mais aguçada. Você passa a sentir quando algo não está alinhado. Antes mesmo de dar errado, algo dentro avisa. Não é medo, é clareza. E aqui está um ponto decisivo. Quem ainda está preso à mentalidade antiga ignora esses avisos, porque eles exigem mudança, exigem abandono de conforto, exigem maturidade emocional. O sinal não é o evento, o sinal é a sensação persistente de que você não pode continuar do mesmo jeito. Hill dizia que quando a mente muda, o mundo reage. Mas antes de reagir externamente, ele testa internamente. Por isso, tantas pessoas sentem uma inquietação estranha antes da virada. Um incômodo que não passa. Uma sensação de que algo precisa ser feito, mesmo sem saber exatamente o que. Esse é o ponto em que você para de pedir. Me mostra um sinal. E começa a perceber. Os sinais já estão aqui. Você começa a notar que certas oportunidades surgem quando você decide mudar internamente, não quando você força externamente. Pessoas aparecem com informações que você precisava ouvir. Ideias surgem sem esforço. Soluções aparecem quando você para de resistir. Hill afirmava que a mente alinhada atrai instruções invisíveis, não no sentido místico vazio, mas no sentido prático. Sua atenção muda, seu foco muda, suas escolhas mudam, e isso reorganiza a realidade. O sinal mais forte de redirecionamento mental é este: você começa a sentir responsabilidade pelo que pensa. Antes, você culpava o cenário, agora você observa sua mente. Antes você reagia, agora você escolhe. Antes você pedia salvação, agora você se prepara para recebê-la. Esse é o momento em que muitas pessoas sentem medo, porque percebem que não podem mais fingir que não sabem. A consciência aumenta e com ela a responsabilidade. Hill dizia que a prosperidade começa quando a pessoa aceita que a mente é a origem de tudo, inclusive dos atrasos. Você começa a perceber que não era falta de sorte, era desalinhamento, não era perseguição, era insistência em caminhos errados, não era castigo, era correção de rota. E quando isso acontece, algo muda definitivamente. Você para de se sentir vítima do processo. Você entende que está sendo guiado, não empurrado. Se você chegou a esse ponto da vida em que certas coisas já não podem mais ser ignoradas, escreva nos comentários: eu estou vendo. Isso não é frase bonita. Hill ensinava que o reconhecimento consciente fortalece o alinhamento. Quando a mentalidade antiga entra em colapso, e isso assusta, Napoleon Hill afirmava algo que poucos tinham coragem de aceitar: ninguém prospera sem antes perder a identidade antiga. E essa perda não acontece de forma suave. Ela acontece por colapso. O colapso da mentalidade antiga não é visível aos outros. Ele acontece dentro. É quando aquilo que antes fazia sentido passa a parecer pequeno, limitado ou até vergonhoso. É quando você percebe que estava vivendo abaixo da sua própria capacidade, não por falta de talento, mas por falta de consciência. Esse colapso dói, porque desmonta quem você achava que era. Você começa a perceber que pensava pequeno para não se frustrar, se contentava com pouco para não se arriscar.
Repetia desculpas para não assumir responsabilidade. Chamava medo de prudência. Hill dizia que a mente antiga luta para sobreviver, porque ela foi construída para proteger, não para expandir. E quando o redirecionamento mental começa, essa mente entra em pânico. Ela sussurra: e se você tentar e falhar? E se você perder o pouco que tem? E se você estiver se iludindo? Esses pensamentos não são inimigos. São resíduos do antigo sistema mental tentando manter o controle. O erro da maioria é acreditar nesses pensamentos e recuar. Hill ensinava que o medo sempre grita mais alto quando está prestes a perder poder. É nesse ponto que muitas pessoas confundem o processo com sofrimento desnecessário. Mas o sofrimento não vem da mudança, vem da resistência. Quando a mentalidade antiga começa a ruir, você sente cansaço emocional, falta de motivação para coisas antigas, desconexão com antigos objetivos, uma necessidade quase física de mudar algo. Isso não é depressão. Isso é desapego forçado. Hill chamava esse estágio de zona neutra da transformação. Você não é mais quem era, mas ainda não se tornou quem será. E essa zona é desconfortável porque não oferece garantias. A mente antiga quer certezas. A mente próspera aprende a confiar no processo. É aqui que muitos tentam voltar atrás, retomar hábitos antigos, reviver relações ultrapassadas, repetir padrões conhecidos. Mas Hill alertava: voltar ao antigo conforto depois do despertar mental gera frustração permanente. Você não consegue mais fingir ignorância. E aqui está um ponto-chave. A nova mentalidade não nasce forte, ela nasce frágil, como um músculo que ainda não foi treinado. Se você não a fortalece conscientemente, a mentalidade antiga reassume o controle. Por isso Hill insistia tanto em disciplina mental diária. O colapso não é o fim, é a liberação de espaço. O problema é que o vazio assusta quem não entende o processo. Mas o vazio é exatamente onde a nova visão começa a se formar. Se você sente que não consegue mais viver do jeito que vivia, mas ainda não sabe exatamente como viver diferente, saiba, isso é o colapso necessário. Não lute contra ele. Observe, ajuste, reeduque. Escreva agora, mesmo que seja só para você: eu deixo o antigo ir. Hill dizia que toda decisão consciente acelera a transição, quando a dor para de confundir e começa a apontar direção. Napoleon Hill observou algo que muda completamente a forma de enxergar sofrimento. A dor não surge para punir, mas para reposicionar. O problema é que a maioria tenta eliminar a dor antes de entender a mensagem. No redirecionamento mental, a dor muda de função. Antes ela paralisava, agora ela orienta. Você começa a perceber que certos desconfortos aparecem sempre que você insiste em caminhos desalinhados. Não é azar, é feedback. Hill dizia que a mente próspera aprende a usar a dor como instrumento de ajuste, não como sentença. Nesse estágio, algo curioso acontece. Você sofre menos, mas pensa mais. Em vez de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você começa a perguntar, o que isso está tentando me mostrar? Essa simples mudança de pergunta altera tudo. A dor deixa de ser causa emocional e se transforma em bússola. Hill chamava isso de inteligência emocional aplicada à prosperidade. Pessoas ricas, emocionalmente, não evitam desconforto. Elas o interpretam. Elas não fogem da tensão, elas a usam para crescer. Você começa a notar padrões claros. Sempre que você se trai, algo trava. Sempre que você se acomoda, algo aperta. Sempre que você ignora sua intuição, algo desorganiza. Isso não é superstição, é coerência interna. A mente alinhada reage quando você tenta viver abaixo do que já sabe que merece. E quanto maior o seu potencial, mais rápido o desconforto aparece quando você se desvia. Hill afirmava que quanto mais preparada a mente, menos tolerância ela tem à estagnação.
É por isso que pessoas em redirecionamento mental sentem uma inquietação constante, não porque estão erradas, mas porque estão sendo empurradas para frente. Nesse ponto, muitas pessoas dizem: eu estou cansado, mas não posso parar. Eu não sei exatamente o que fazer, mas sei o que não quero mais. Eu não consigo mais fingir que está tudo bem. Isso é maturidade mental emergindo. A dor começa a ensinar limites. Ela mostra onde você está desperdiçando energia, onde está insistindo por medo, onde está aceitando menos por insegurança. Hill dizia que a clareza vem antes da recompensa, e a clareza quase sempre nasce do desconforto interpretado corretamente. Você começa a agir diferente, não com desespero, mas com intenção. Você escolhe melhor onde coloca seu tempo, sua atenção, sua energia. Você percebe que não pode mais viver reativo. Esse é um dos sinais mais fortes de virada. Você começa a se respeitar internamente antes de exigir respeito externo. E aqui acontece algo poderoso. A mente começa a se alinhar com a identidade que está nascendo. Você ainda não vê os resultados externos, mas sente que está mais firme por dentro. Hill dizia que a estabilidade interna precede a abundância externa. Se você está nesse estágio, escreva nos comentários: a dor agora me ensina. Isso não é frase de efeito, é posicionamento mental. O momento exato em que o ponto de virada se consolida. Dentro, existe um instante silencioso, quase imperceptível, em que tudo muda por dentro antes de qualquer mudança externa acontecer. Napoleon Hill dizia que a verdadeira virada não faz barulho. Ela acontece quando a mente para de oscilar. Até aqui, você passou por confusão, colapso, dor, questionamentos e ajustes. Mas nesta fase algo diferente ocorre. Você não está mais pedindo para a vida mudar. Você está pronto para sustentar a mudança. O ponto de virada se consolida quando você deixa de negociar com a antiga versão de si mesmo. Você percebe isso quando não sente mais necessidade de provar nada, não busca validação para suas decisões, não se explica excessivamente, não se culpa por ter mudado. Hill afirmava que a mente alinhada não implora por resultados, ela os permite. Nesse estágio, você já não reage com desespero aos atrasos. Você entende que o tempo agora trabalha a seu favor. A ansiedade diminui não porque tudo está resolvido, mas porque a direção está clara. É aqui que muitos erram a leitura. Eles pensam que nada está acontecendo porque ainda não há resultados visíveis. Mas Hill ensinava que quando a mente se estabiliza, o mundo começa a se reorganizar lentamente ao redor dela. Você começa a agir com mais precisão, falar menos, observar mais, escolher melhor. O ruído externo perde força porque o diálogo interno mudou. Você não se define mais pelas circunstâncias. Você se define pela intenção. E isso muda completamente a forma como você encara dinheiro, oportunidades, pessoas e desafios. Hill dizia que o dinheiro responde à mente decidida, não à mente desesperada. Por isso tantos fracassam perto da virada. Eles ainda tentam arrancar resultados antes de sustentar a identidade necessária para mantê-los. Quando o ponto de virada se consolida dentro, você percebe algo simples e poderoso. Não há mais retorno ao antigo padrão. Você pode até enfrentar dificuldades, mas não volta a pensar como antes. Você pode até errar, mas não se sabota como antes. Você pode até esperar, mas não duvida como antes. Isso é maturidade mental. E é exatamente nesse estado que oportunidades começam a surgir de forma menos caótica, não explosivas, mas consistentes, não milagrosas, mas sustentáveis. Hill afirmava que a prosperidade duradoura começa quando a mente deixa de oscilar entre esperança e medo. Se você chegou até aqui neste conteúdo, saiba, este não é o fim. É o alinhamento final antes da expansão. Agora vem a parte que quase ninguém explica.
Napoleon Hill deixou claro em sua obra algo que muitos ignoram. O maior ativo de um ser humano não é o dinheiro, não é o talento, não é a oportunidade, é a direção da mente. Todo o conteúdo que entregamos neste canal existe por um motivo simples e profundo: realinhar a mente antes que a vida precise quebrar você por fora. A maioria das pessoas tenta mudar a realidade sem mudar a estrutura interna. Tentam atrair prosperidade sem corrigir a forma como pensam, sentem, reagem e interpretam os sinais da vida. Hill dizia que isso gera ciclos repetidos de frustração. A pessoa até ganha algo, mas perde depois. Até sobe um pouco, mas cai novamente. Até sente esperança, mas volta ao mesmo ponto. O que ensinamos aqui não é fórmula rápida, é educação mental e espiritual. Existe uma diferença gigantesca entre motivação e alinhamento. Motivação empurra, alinhamento sustenta, e o que sustenta uma vida próspera não é euforia, é consciência. Quando falamos de redirecionamento mental, estamos falando de algo que vai além do pensamento positivo superficial. Estamos falando de reeducar o diálogo interno, romper padrões emocionais herdados, ajustar expectativas distorcidas, fortalecer a identidade antes do resultado, entender os sinais sem paranoia nem cegueira. Hill afirmava que a prosperidade não é um evento, é um estado mental sustentado. E é por isso que conteúdos como este são espiritualmente ricos. Eles não alimentam ansiedade, eles constroem base. A espiritualidade que ensinamos aqui não é fuga da realidade, é responsabilidade elevada. É entender que fé não é esperar, é se preparar internamente para receber sem se perder depois. Quantas pessoas você conhece que ganharam dinheiro e perderam tudo? Quantas prosperaram rápido e quebraram emocionalmente? Quantas alcançaram algo externo, mas continuaram vazias por dentro? Hill explicava isso com clareza. A mente que não foi treinada para sustentar crescimento transforma a bênção em peso. Por isso insistimos tanto em conteúdos que falam de silêncio, disciplina mental, interpretação correta da dor, redirecionamento espiritual, identidade antes de resultado. Não é repetição, é treinamento. A mente humana não muda com uma mensagem, ela muda com repetição consciente. E cada vídeo deste canal funciona como um ajuste fino, um realinhamento, uma correção de rota invisível. Se você chegou até aqui, existe um motivo. Pessoas desalinhadas não suportam esse tipo de conteúdo. Elas acham longo demais, profundo demais, confrontador demais. Só permanece quem está em transição real. Hill dizia que quando a mente começa a se alinhar, ela passa a buscar conteúdos que reforçam a nova identidade. Você não está aqui por curiosidade, você está aqui por necessidade interna. E aqui entra algo importante. Quando você curte, compartilha e se inscreve, você não está ajudando apenas o canal. Você está reforçando seu próprio compromisso com essa mentalidade. O ato de compartilhar esse conteúdo é simbólico e prático ao mesmo tempo. Simbólico porque afirma, isso faz parte de quem eu estou me tornando. Prático porque você expande essa frequência para outras pessoas que também precisam desse ajuste, mesmo que ainda não saibam. Hill ensinava que toda decisão pública fortalece a decisão interna. Quando você comenta, quando você curte, quando você compartilha, você está dizendo à sua própria mente: eu escolho sustentar esse caminho. Este canal não existe para agradar algoritmos, existe para formar mentalidades que não desmoronam quando a prosperidade chega. E se hoje sua vida ainda parece difícil, entenda algo essencial. O redirecionamento acontece antes da recompensa. O universo não entrega expansão para mentes instáveis. Ele primeiro ensina, ajusta, amadurece. Se você aplicar o que aprende aqui, você vai errar menos por impulso,
vai escolher melhor suas batalhas, vai reconhecer sinais com clareza, vai parar de desperdiçar energia, vai sustentar oportunidades quando surgirem. Isso não é promessa vazia, é construção. Napoleon Hill dizia que o sucesso duradouro é silencioso no início, mas irreversível depois. E o que você está fazendo agora é exatamente isso, consolidando silenciosamente a base da sua virada. Se este conteúdo falou com você em algum nível, faça 3 coisas simples agora. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que esteja em fase de confusão ou transição. Se inscreva para continuar esse realinhamento e escreva nos comentários, mesmo que seja só uma frase: eu sustento minha nova mentalidade. Porque aquilo que você sustenta por dentro, mais cedo ou mais tarde, se manifesta por fora.